O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, publicou um despacho dando andamento à ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual que institui o programa Colégios Cívico-Militares em escolas públicas da rede estadual do Paraná. Essa ação foi ajuizada pelo PT, PSOL e PCdoB. A inconstitucionalidade também estaria no fato da proibição de eleições para a escolha da direção nas escolas cívico-militares. Carlos Henrique, Colégio Cívico-Militar foi uma onda ou você acha que ainda vira? Olha, a dizer de todos os estados que, por sinal, foram contra, quando disseram que o governo federal não iria dar continuidade, né, nos colégios cívico-militares, e os estados, então, pegaram e se reuniram e disseram não, aqui, inclusive, nós vamos aumentar, né? Eu também vejo, e o meu pai é diretor de um colégio que não é cívico-militar, mas vejo na minha cidade e aqui em Maringá que a população é a favor desses colégios. A população quer colocar os seus filhos nesses colégios. E eu vi e vejo filas, por sinal. E vejo até uma procura muito maior para que os cidadãos coloquem os seus filhos nesses colégios do que em outros colégios. Argumentando o quê? Disciplina, argumentando segurança, eventualmente, e que se sentem mais confortáveis e confiam mais nesses colégios. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil e agora, através de uma ADI, pode ser que o ministro Dias Toffoli possa colocar isso por água abaixo. Regiane, você acha mais seguro um colégio cívico-militar? Olha, a gente vem com dados que são apresentados, assim, o que em questão de segurança, assim, eu vou deixar um pouquinho de lado, tá? Mas falando da educação e das notas apresentadas, dos índices de qualidade, sim, apresentaram boas referências. A gente viu isso claramente o ano passado. Eu gosto assim, apareceu, não precisa me fulminar com esses olhares. Não, me assim, dá fonte, por favor, me dá fonte. Eu quero a fonte eu vou procurar e eu vou desses te dar. dados. Não, é porque não há nenhuma informação a respeito de desempenho pedagógico comparativo. Eu não tenho. Se você tem, eu quero saber a fonte. Tá, então espera deixa eu terminar, já procuro e já te digo. Porque de cabeça eu não sei. Agora, sim, eu gosto da questão de cada um escolher onde vai ficar. Tá? Eu fui ler a matéria, fui buscar entender o que é que estava acontecendo ali. Parece que houveram denúncias de alunos que se sentiram numa situação de coação por não ter um biotipo, por usar um brinco, por ter uma situação onde foi proibido, entendeu, ali dentro de você usar, porque existe um padrão ali para você estar dentro da escola. Então, através destas denúncias que chegaram, começou a ter esse tipo de movimento. Meu caro Edivaldo Magro, você que já está preocupado aí. Marcelo, eu vou repetir mais uma vez meu posicionamento sobre escolas cívico-militares. Primeiro, vamos fazer um comentário especificamente sobre essa ação do Sindicato dos Professores, o APP Sindicato. Não, isso, foi dos partidos políticos. Ok, mas com a participação, acho que da APP também. Mas vamos lá. O PT, pai, pessoal, a mãe ou responsável pelo seu filho, coloca ele onde ele bem entender. Não vejo nenhuma restrição. Se você tem dinheiro, você coloca uma escola particular. Se você tem dinheiro, você manda o seu filho estudar no exterior. Não entro nesse mérito. Mas o que me preocupa, e sempre eu disse aqui, são os investimentos do governo estadual nas escolas cívico-militar, deixando de lado a escola normal. Lembrando que, em 2022, o governo estadual investiu quase 40 milhões só na compra de uniformes para as escolas cívico-militar. Sem problema nenhum, vou deixar claro. No entanto, quando você olha as escolas chamadas dito normais, eu cito aqui e vou repetir com relação à escola Unidade Polo, está abandonada. Era necessário que você tivesse o mesmo investimento, aquele cuidado com a pintura, com as cortinas, com o ar-condicionado, com o entorno. Primeiramente, é importante fazer essa comparação. O IDEB, acho que em 2021, mostrou que das 30 escolas que melhor pontuaram no Paraná, nenhuma era cívico-militar. Os comparativos com relação à pedagogia, ao desenvolvimento do aluno, eu não tenho informação, não tenho uma fonte confiável até agora. Se alguém tiver, mostrar um estudo independente que mostra essas vantagens, sem problema. Mas insisto e reitero e repito, não tenho absolutamente nada contra a escola militar. E até me desculpa quando há essas reclamações. Quando um pai ou uma mãe coloca seu filho numa escola cívico-militar,
ou em qualquer outra instituição, que existe regras rígidas de comportamento, que não pode usar brinco, que você tem que cortar o cabelo, que você tem que usar uniforme, só tem que fazer continência. Quem coloca tem que saber onde está colocando o seu filho e as regras têm que ser respeitadas. O que tem de denúncia é constrangimento, situações vexatórias nas quais os estudantes foram submetidos. Eventualmente, tem uma história aí de uma pessoa negra que, em função do cabelo, sofreu algum tipo de repreensão por causa disso. Enfim, denúncias, sejam elas quais forem, quais escolas forem, se é cívico-militar, ou se é militar, ou se é uma escola normal, devem ser apuradas com rigor e ponto. Agora, o pai e a mãe que coloca teu filho, ou numa instituição, por exemplo, evangélica ou católica, há regras rígidas a serem seguidas, siga as regras e ponto. Tá? Então, só faço esse recorte da necessidade do mesmo investimento que se faz na escola normal. Só lembrando, viu, Marcelo, que os monitores militares ganham um salário de R$ 5.500 ou R$ 6.000, mais o soldo da aposentadoria, mais o que dobra esse valor. Enquanto um professor, já no último nível de educação, já pós-aposentadoria, ganha 4, 5, 6 mil, metade disso. Então, cria uma distorção no ambiente escolar também. Então, há pontos positivos a se considerar, mas há pontos negativos, tem que buscar um ponto de equilíbrio. Lembrando, o pai e a mãe colocam o filho onde ele quiser. Eu posso falar alguma fonte que eu achei rapidinho aqui, Sim, só para não ficar tomando muito tempo. à vontade. Não, da fonte do G1, que trouxe em 2020, 2021, 28% das escolas escolhidas tiveram nota acima da média estadual no IDEB, no ensino fundamental. Qual que é a fonte? Então, G1. Que a fonte do G1. É por Wesley Bischoff. Não, a fonte do G1. Todo jornalista que escreve uma escreveu. matéria tem que citar a fonte, segundo dados levantados por... Vamos ver se então, aparece segue, aqui. Marcelo. Acho que é importante a gente ter, porque Posso? eu não tenho Mas esses dados. tem aqui, tem mais outros. Depois eu acho e vou passando. Vamos ver o Carlos Henrique? Gazeta do Povo, 24 de setembro de 2023. A fonte é Secretaria de Educação do Paraná, CED do Paraná. Muito bem. Apontou A fonte oficial é isso? Apontou Ok. melhorias que foram percebidas com o Programa Estadual das Cívico-Militares. A coordenadora do Programa das Escolas Cívico-Militares, Soraya Azevedo, a pessoa, ressaltou que houve redução na evasão escolar, a frequência dos alunos também é maior no modelo e, de acordo com a coordenadora, em uma escola regular, a frequência dos alunos já é de 88, já na Cívico-Militar chega a 93. Uma escola em que eles fizeram todos os investimentos da Fonte unidade Ministério bola. da Educação. Se você Pronto. conseguir, que você colocar o mesmo investimento que é feito numa escola cívico-militar, você colocar numa escola normal, vai se obter o mesmo resultado? É uma boa pergunta. Vamos sério, eu acho que é importante fazer esse recorte. A fonte É do importante G- você comparar as duas mesmo. Vamos receber todos os investimentos, vamos pintar, vamos fazer todo esse cuidado, vamos pagar um salário maior, contratar professores já aposentados com larga experiência para trabalhar nessa escola. Então, sim, acho que tem recorte. A educação precisa avançar, se é com escola civil-militar, se é com escola militar. A educação nesse país tem que avançar em muitos aspectos. E o importante é simplesmente isso. Vamos ouvir o Vitor Ramalho, que está lá do outro lado da linha. Vitor, escola cívico-militar, é escola ou é cartel? Bom, Marcelo, um outro dado interessante trazido pelo último IDEB, como o Edivaldo resgatou para a gente, né, sobre a questão das 30 escolas com maior IDEB do Paraná não ter nenhuma cívico-militar, o que é verdadeiro. Uma outra questão que é trazida no IDEB é que das 12 escolas cívico-militares do programa estadual aqui no Paraná, metade delas, 6, aumentaram a nota do IDEB na última prova. Acho que a questão, nesse sentido, não seria nem a qualidade das escolas cívico-militares, né? Tem uma excelência reconhecida, tem um desempenho muito bom. Se é melhor ou é pior que a rede estadual convencional, acho que isso não é o caso. Acho que o que se deve discutir nessa questão é que quando a gente coloca a escola cívico-militar como a solução dos problemas da educação, obrigatoriamente se coloca numa perspectiva como se o problema da educação no Brasil fosse os professores, e não é. Muito pelo contrário, os professores brasileiros fazem das tripas do coração para conseguir dar conta, né, conseguir oferecer um ensino de qualidade. Acho que o problema que se discute na educação no Brasil são as condições de trabalho oferecidas aos professores, as condições de acesso à educação oferecidas aos alunos, né? Questões socioeconômicas mesmo, é questão de aluno que tem que abandonar os estudos para ajudar na renda em casa. Isso parece ser uma realidade distante, mas não é. Isso está bem debaixo do nosso nariz. E tem outras questões que têm que ser levadas em consideração também, como o Edivaldo já resgatou aí. Nós não temos militares suficientes para colocar dentro das salas de aula, nós não temos militares nem para colocar nas ruas.
A gente está discutindo todo dia a questão da defasagem na Polícia Militar aqui no Paraná. Então, para você colocar professor militar em escola cívico-militar no estado, você vai ter que buscar oficial da reserva. O salário do oficial da reserva é muito maior que o salário de um professor convencional. Né? É um ensino que ele é muito mais caro do que aparenta ser. Não estou criticando, né? Se o estado tem condição de oferecer, beleza, mas talvez não seja esse o caminho. Fora que também tem uma questão que para mim é basilar, né? Toda vez que a gente fala em educação cívico-militar, seja no Paraná, seja no Brasil, a principal bandeira que se levanta é a questão da disciplina. E com todo respeito, na minha visão, no meu ponto de vista, disciplina, educação não é função da escola. A escola está lá para ensinar. Agora, a questão da disciplina, de você educar a pessoa para ela ser uma cidadã, isso tem que vir de casa. Não é função da escola. Mas é a minha opinião, Marcelo. Do Vitor, alguém quer complementar alguma coisa? Não, só lembrar que quando você estende isso para o Brasil, das 100 escolas melhor pontuadas no IDEB, não tem nenhuma cívico-militar. Só a título de comparação, sem polemizar, uma vez que eu defendo as escolas cívico-militar e o direito do pai colocar teu filho onde ele quiser, entender que seja melhor para ele. Só também defendo que é necessário investimento na escola normal, e não tem. As escolas estaduais estão caindo aos pedaços. O governador Ratinho Júnior disse que investiria 10%, ou 500 milhões de reais da venda da Copel na reforma das escolas. E, recentemente, a gente falou aqui que será investido 100 milhões de reais, e são 2.100 escolas Brasil, estado afora. Então, assim, precisa de investimento em infraestrutura, eu falo de infraestrutura, sem falar em pedagogia, sem falar em quadros mais modernos, em ar-condicionado, em cortina, em salários melhores, não só para professores, mas dentro daquele ecossistema da educação. Todos os servidores da... Exatamente. Então, quando você entra numa escola, isso você entender nas escolas militares ainda, são um nível muito mais elevado, um custo por aluno absurdamente mais elevado. E isso a gente não vê na escala, chegando até o ensino, né, o ensino médio. Enquanto o ensino fundamental, a gente cita Maringá sempre como exemplo, extrapola todos os níveis de excelência. Né? Mas não se reproduz isso na sequência no ensino médio, por exemplo. Mas, sinceramente, olha, eu não vejo como uma boa o fim, colocar como o fim dos colégios cívico-militares, sabe? Não tem que ir por aí, as coisas não funcionam dessa maneira. Mesmo porque tem uma busca muito grande, né? Falta vagas, tanto é que está se aumentando o número de escolas para que você uma das condições mundo, que né? estão alegando também é que nessas escolas não tem a eleição para a escolha da direção dessas escolas, né? Você não tem uma eleição para a escolha de quem vai dirigir essas escolas, como acontece geralmente. Pois é, uma alegação meio, não sei, eu acho que isso até se resolve, né? Mas aí entra muita coisa em volta. O início da matéria, você vai para aí, depois para baixo, você já entra nessas denúncias, já entra em outras histórias ali no meio. Mas, volto a dizer, eu acho que, assim, se a gente for avaliar escola por escola e tudo o que acontece por aí, está tudo errado, né? Então, como o Edivaldo coloca, tendo para todo mundo aqui, tendo respeito de todo mundo. Eu sou contra o que o Vitor falou lá. Eu acho que, assim, a educação, claro que vem de dentro de casa, mas a escola também é um complemento da educação. A gente tem que... o professor também puxa ali, sabe? Repreende, coloca com limite, com respeito. Porque o professor tem seus limites dos dois lados. muito grandes, né? Respeito dos dois lados, entendeu? Então, acho que você respeita. Você aprende em casa, você traz para a escola, você aprende na escola, você traz para casa. E é uma troca. Uma troca mútua. Não sei, você concorda com isso? Concordo. Eu também acredito que as pessoas estão tendo filhos cada vez mais jovens. E, eventualmente, não foram ensinadas a ensinar ou para ensinar. Né? E também os pais trabalham muito, eventualmente só acabam tendo contato com seus filhos à noite, 4 horas, 3 horas, se eventualmente o filho dorme cedo. Né? Então, às vezes, não dá nem tempo de ensinar e colocar limites e disciplinar da forma correta. Então, também acho que é um problema congênito, né? Você acha que a escola tem condições de colocar limites, tem que fazer essa educação que caberia... Eu acredito que ela pode fazer parte disso. Ela pode fazer parte disso. Eu tive bons professores, tive professores rígidos que colocaram limites dentro da sala de aula. Você era um aluno difícil? Eu era um aluno que conversava muito. Ramalho, você quer complementar mais alguma coisa, já que você foi citado aqui? Não, só essa questão. Eu entendo que tem que haver esse complemento, né, de você aprender em casa, compartilhar com a escola, você compartilhar os ensinamentos que você aprende na escola, trazer para casa também.
Só que isso é algo que funciona mais na teoria, né? Na prática, o que se vê muito no Brasil, o que se discute muito, conversando com professores do ensino normal, né? Professores que reclamam das condições de trabalho, é que o que se vê no país hoje é como se fosse uma transferência de responsabilidade, né? Nós temos pais que não estão interessados em educar os filhos em casa e passam essa responsabilidade para a escola. Então, essa questão tem que ser debatida mais a fundo. Mas também concordo com a opinião dos colegas da mesa.